Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o tema do vídeo de agora é o fim do Império Americano e a ascensão sem precedentes e imparável da República Popular da China. Agora a gente vai ver uma fala do comandante Robson Farinazzo discorrendo a respeito de como essa mudança na hegemonia global é algo inevitável. Já tem sido faz algum tempo, mas cada dia que passa isso se torna ainda mais e mais inevitável. Mas antes da gente começar, eu peço a todos, como sempre, que curtam o vídeo se gostarem dele, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos e sem mais delongas, vamos começar. Por que tu acha que eles agem assim em relação ao mundo, cara? Esse momento específico quer dizer alguma coisa? Porque, a gente está vivendo um momento específico da história que se questiona a hegemonia americana, que o dólar vive um momento estranho, as coisas estão estranhas, né? Eles estavam acostumados a uma hegemonia muito mais clara, eu diria, Sim. né? Então, esse momento específico... A gente tem que lembrar que depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos atingiram um patamar de poderio tamanho, de poderio econômico, militar, político, social, tamanho, que já não havia no mundo quem fizesse frente a eles. Mesmo a União Soviética, que naquele tempo ainda estava se reconstruindo, porque eles tinham sido devastados pela Alemanha nazista. Então, lá para os idos dos anos 50, 60, por aí, até uma parte dos 70, os Estados Unidos viviam os chamados anos dourados. Eles eram imparáveis e eles eram, de longe, a maior potência hegemônica global. E claro que até hoje os políticos de lá ainda fazem alusões a essa era de ouro, eles falam que vão trazer os Estados Unidos de volta a essa época, que a gente sabe que não vão. Mas eles usam isso aí como um argumento, um argumento retórico nas suas campanhas. Um dos que mais usa isso, inclusive, é o próprio Trump, que fala que vai fazer a América grande novamente. E ele está sinalizando para essa época, para esse tempo. Exatamente esse tempo que os Estados Unidos eram uma potência hegemônica. Com esse líder específico, os Estados Unidos estão vivendo um declínio. Tem muita gente dizendo que eles estão esperneando porque está muito ruim ali. A única coisa que sobra para eles é o petrodólar. Olha, Igor, eu acho o seguinte: todo império se torna esclerosado com o passar do tempo, e é normal isso, porque senão a humanidade não evoluiria. A gente estaria sendo dominado pelos gregos ou pelos romanos até hoje. Todo império se torna esclerosado pelo próprio tamanho, ele cai pelo peso. Então, por exemplo, hoje... Mas uma coisa que deve ser notada é que esse processo está se tornando cada vez mais rápido. Por exemplo, se a gente for considerar o Egito Antigo, tanto o Antigo, o Médio e o Novo Reino, os períodos intermediários, eles duraram aí uma coisa de quase 3.000 anos, em que eles foram uma das ou a maior potência do mundo mediterrâneo oriental. Mas eles vieram a acabar também, claro, eles foram conquistados pelos persas, depois pelos gregos, pelos romanos e depois pelos árabes. Mas com os Estados Unidos vai acontecer a mesma coisa, a diferença é que eles estão se sabotando e estão acabando muito mais rápido do que seria por condições normais. E claro que a ascensão da China também representa uma grave ameaça nesse sentido. Mas eu acredito que o que está acontecendo é mais por culpa dos Estados Unidos do que propriamente da ascensão chinesa. Ainda mais quando eles colocam um lunático igual o Trump no poder. Aí se torna inevitável. Você tem 47 milhões de pessoas nos Estados Unidos em situação de insegurança alimentar, não sou eu que estou falando. Você pode abrir a internet aí, você que está me assistindo pode abrir a internet. Detalhe, o país mais rico do mundo, 47 milhões de habitantes em insegurança alimentar. Dá para imaginar um negócio desse? Vocês vão achar. Você tem aí 1 ou 2 milhões de americanos que vão todos os anos para o México fazer tratamento dentário. Se você machucar um dedo lá nos Estados Unidos, você vai à falência, e por aí vai. Por quê? Porque gastaram muito em guerra. O Franklin Delano Roosevelt, ele entrega uma América riquíssima, cara. Riquíssima mesmo.
Aí as sucessivas gerações foram dilapidando esse patrimônio e hoje tem esse negócio que você vê aí, né? Inclusive, essa tensão gerada por um viés de baixa nos Estados Unidos é um dos fatores que podem até promover ou então propiciar um conflito civil, porque as pessoas estão cada vez mais desesperançadas, elas estão cada vez mais divididas em temas sociais, morais, econômicos. Então, essa derrocada contribui muito para acirrar as tensões nos Estados Unidos. Também existem as tensões raciais que, apesar dos movimentos pelos direitos civis nos anos 60, elas nunca deixaram de existir. Tanto que ainda tem um monte de grupo neonazi nos Estados Unidos. A Ku Klux Klan ainda existe. Então, todos esses fatores combinados com a derrocada do seu sistema político, do seu sistema econômico, até com o enfraquecimento das suas forças militares, apesar de eles estarem entuchando cada vez mais dinheiro na sua máquina de guerra, tudo isso contribui para um risco real de um conflito interno nos Estados Unidos, com a polarização cada vez maior entre democratas e republicanos, apesar de eu achar que os dois partidos são mais parecidos do que qualquer um deles está preparado a admitir. Então, isso é um risco real. Vai cair de uma vez? Não. Eu não vou ver o fim. Talvez você não veja, mas os seus filhos vão ver os Estados Unidos muito diferente, cara, porque tá entrando numa situação que não tem por onde correr. Não tem mais por onde correr. Tu entendeu? acha que ele está dizendo isso por conta da situação geopolítica ou por conta dos problemas internos mesmo? Porque eles têm uma dívida interna insana. Eles 39 trilhões. eles têm alguns problemas internos também, né? Tem uma classe média empobrecendo cada vez Tá mais, vivendo né? no cartão de crédito. Pois é, que é uma galera que é, inclusive, onde é a galera que vota, não é? Porque Que pôs o Trump lá. é, Mas é aí que tá. Cara, é assim. Qual eu acho que é o grande problema dos Estados Unidos? Foi a desindustrialização. uhum, Eu acho que esse é o principal problema. Porque o que eles pensaram? Bom, olha só, nós vamos fazer o seguinte: a gente vai fechar a indústria aqui, porque é muito caro, vamos levar para a China, e depois a gente faz a China vender o produto barato, né? E o chinês ele vai enriquecendo aos poucos, ele vai se tornar democrático. Aí foi uma série de enganos. Porque o Partido Comunista Chinês tinha um plano estratégico. E não foi só um engano institucional, não foi só um engano das classes políticas. A classe empresarial lá estava ansiosa por mandar suas linhas de produção para países asiáticos, especialmente a China, porque a lógica sob a qual eles operam é a lógica do lucro. Então, quanto mais barata for a mão de obra, quanto mais baixas forem as exigências dos trabalhadores, maior é o lucro, maior é a margem de lucro que eles podem extrair. Então, isso aí foi um erro compartilhado entre governo e setor empresarial. Coisa que o americano não tinha. Segundo também que a China nunca foi uma democracia, nunca ligaram para isso, ele nem liga, ele nem sabe o que é, ele não se importa com isso. O chinês quer enriquecer, meu amigo. Na verdade, citando aqui a fala do Farinaso, eu não diria que a China não é uma democracia propriamente dita. Ela não é uma democracia nos moldes ocidentais, isso com certeza não, nunca foi e não tem a menor questão de ser. Não faz a menor questão de ser. Eles não têm esse intuito. Mas a China, dentro das suas instituições, dentro daquilo que uma civilização tão antiga vem operando desde a unificação no século III antes da Era Comum, eles criaram seus próprios mecanismos de representação popular. E ainda mais depois da chegada do Partido Comunista ao poder em 1949, eles criaram seus conselhos, tem conselhos de bairro, conselhos operários, conselhos de aldeia, e eles vão fazendo votações indiretas, eles vão desde nível de aldeia, vão subindo até chegar às votações de nível nacional, que aí tem lá o comitê do partido, tem uma espécie de, não sei se dá para chamar de congresso, mas eles têm um congresso do partido, tem o Politburo, enfim, lá eles têm o seu próprio sistema, eles se encontraram dentro do seu próprio sistema e
Seriamente, quem somos nós para julgar os caras? Eles encontraram o caminho deles. O sistema democrático ocidental não é necessariamente o melhor para todos os povos a todos os momentos. Eles foram encontrando um caminho próprio. E eu, por mim, acredito que todos os países deveriam encontrar seu próprio caminho. Não ficar dançando sob a batuta dos Estados Unidos, porque senão vai desagradar o gigante do norte. A China está fazendo isso, e estão fazendo isso de uma forma muito bem sucedida, pelo que a gente pode ver. Quer fazer um negócio dele, quer ficar bem, esse é que é o fato. Uhum. Tá nem aí, o governo é o mandarim, é o PCC, pô, eu quero que se dane, cara, tô ganhando meu dinheiro, então tá tudo certo. Tem um cara... É uma sociedade de mais de 5 mil anos. Né? Mas eu não tô criticando, não, tô dizendo como é que é. Não, porque... perfeito, mas eu também, o que eu tô dizendo é que, assim, é uma sociedade que já viveu muitas experiências, né? Sim. Muitas experiências. Olha, você quer ver um negócio? Tem um cara que ele já teve aqui uma vez, você conhece ele, que é o Rubem Gonzalez. Uhum. O Rubem fala uma coisa que é uma grande verdade, Igor. É uma das maiores verdades que eu vi na vida. A única liberdade que existe é a liberdade econômica. Porque se você tem dinheiro, você não quer saber quem é o governo. É uma verdade. Você não tá nem aí. Você entra num lugar, quanto é que você quer? Tá bom, tá o cheque aqui, eu passo o cartão, beleza. Foda-se. Essa é a verdade. E isso aí tem o que tem valido na China já desde os períodos imperiais, né? Eles têm lá um conceito, que é o conceito do mandato do céu, mandato do paraíso. É um conceito transcendente, filosófico, vindo do taoísmo, segundo o qual o imperador, ele impera, ele governa através da concessão do céu, mas a concessão do céu é revogável pelo povo. E o que leva o povo a se revoltar e derrubar dinastia após dinastia? É a carestia, né? A carestia material. Vocês podem ver, quase todas as dinastias chinesas caíram quando os momentos se tornaram difíceis, as pessoas começaram a passar fome, tiveram quedas nas colheitas, e eles começaram a se revoltar e derrubaram a dinastia e colocaram uma outra no lugar. E o mesmo aconteceu quando o Partido Comunista subiu ao poder, porque a China vinha de uma guerra encarniçada contra as forças japonesas e de uma guerra civil quase paralela. Depois que os japoneses foram expulsos da China em 1945, eles continuaram uma guerra civil que já vinha se arrastando desde 1927, ou seja, o país estava em total caos. Aí, em 1949, eventualmente, as tropas do Partido Comunista Chinês, do Mao Zedong, se sobressaem, e o Chiang Kai-shek, que era o líder das forças nacionalistas, ele foge em navios para Taiwan, onde ele cria o seu próprio regime, que continua lá até hoje, com uma relação ambivalente com a China, mas continua lá até hoje. Então, a verdade que o Farinas falou aí é uma verdade bem clara e incontestável. A liberdade material, a liberdade econômica, no fim, a mais importante que as pessoas podem ter. É o que permite que elas vivam as vidas delas de acordo com aquilo que elas querem, que elas não passem dificuldades, que elas não passem perrengue, que elas não morram de fome. Então, essa é mesmo a maior e mais importante liberdade que pode existir. O que o chinês pensa, ele não está nem aí, porque para eles o Partido Comunista é mais uma dinastia, como foi os Han, os Xi, essa coisa toda aí. Então, assim, o americano achava, só para voltar, né? Eles achavam, não, nós vamos mandar as indústrias para lá, e não olharam o seguinte, você mandou, e aí? E o cara que estava empregado? Você vai em Detroit hoje, você não acredita, você viu o que era Detroit nos anos 50, o que é hoje, cara? A pobreza que tem ali. Pô, era a cidade das indústrias, os carros, acabou, virou tudo cinturão eles chamam de cinturão da ferrugem. Isso foi empobrecendo o país, cara. A própria indústria bélica está sentindo isso. Eles não conseguem entregar a quantidade de mísseis que o Pentágono precisa, porque a indústria hoje é pequenininha. Porque eles fizeram o trabalho de se desindustrializar. Não só a indústria hoje é menor do que, por exemplo, nos anos 80, quando a indústria de defesa dos Estados Unidos era bem robusta, era mais robusta que agora, mas também eles têm um problema de, pelo menos um risco de
desabastecimento de certos elementos, como os elementos terras raras, que são abundantes na China. A China detém as maiores reservas conhecidas e detém também a maior produção. E os Estados Unidos vivem em desespero com relação à falta desses materiais, desses elementos, porque eles não produzem em quantidade suficiente para alimentar o seu próprio mercado, e eles precisam dos seus insumos, precisam dos seus caças, precisam dos seus mísseis, precisam dos seus sistemas antiaéreos, e sem esses elementos, eles simplesmente não têm como fabricar. Ah, e eles precisam de microchips também, que também precisam desses elementos. Então, a situação deles não é muito fácil. Sim. E um dos grandes responsáveis por isso é o Ronald Reagan, cara. O Reagan fechou os estaleiros americanos. Ele chegou, não, olha só, esses estaleiros estão consumindo muito dinheiro do contribuinte. É muito incentivo que a gente dá. Vamos cortar. Cortou, o estaleiro fechou. Quem é que fabrica navio hoje? China, Coreia do Sul, Japão. Os Estados Unidos não faz mais. Agora a Marinha Americana está querendo que mude a lei porque ela precisa comprar navio da Coreia do Sul. E ela não consegue fazer mais nos Estados Unidos. Que merda, hein? Que situação. Pô, olha, isso aqui é uma coisa, eu vi um documentário outro dia. Então foi o seguinte, o Trump ele pressionou a Coreia do Sul para fabricar navios nos Estados Unidos. Aí os caras, tá bom, então nós vamos fazer, vamos investir, comprar uns estaleiros lá. Aí mandaram 300 engenheiros sul-coreanos para treinar o operário americano. Porque não é assim, estaleiro, você não pega o peão na rua, vem cá, você tem que ensinar o cara como é que ele faz uma solda, né? Os processos, leitura de uma blueprint ali, uma série de coisas. Aí foram 300 engenheiros para lá, né? Os caras estão lá trabalhando, o ICE foi lá, eles estão irregular, perdeu todo mundo. Tá de sacanagem. Não, Essa coisa do ICE foi outra grande burrice que o Trump implementou também. Ele está perdendo a espinha dorsal dos seus trabalhadores. Desculpem. E perdendo muitos dos operários que faziam os trabalhos que os próprios cidadãos dos Estados Unidos não queriam fazer. Não eram trabalhos que eles estavam roubando dos cidadãos dos Estados Unidos. Eram trabalhos que os cidadãos dos Estados Unidos não queriam fazer. E com essa virulência desse ICE, desse grupo dele, ele acaba afugentando alguns dos seus funcionários de base mais importantes. E também afugenta muita gente qualificada, porque são estrangeiros e eles ficam com medo de ser presos e serem deportados. Então foi um tirambaço no pé do Trump. Isso é meme, não é? Não é meme, não. Te manda a reportagem, porra. Céu, Pô, Igor, eu falo sempre, pessoal, eu não minto, cara. A gente pesquisa essa porra. Mas vai vendo, a história não acaba aí. Como assim não acaba aí? Não acaba aí, porque aí eles. O programa, acho que foi o 60 Minutes, eu não lembro qual foi o programa. Então foram entrevistar uma mulher, né? Ela era babá e agora ela tá trabalhando no estaleiro. A solda lá, a mulher veio peão mesmo. Aí o cara perguntou assim pra ela: vem cá, mas né, não é meio assim desconfortável para você? Você era babysitter, né? E agora você tá trabalhando no estaleiro, mas por que você aceitou esse emprego? Ela falou: porque eles pagam plano de saúde. Foda, né, Sinistro, cara? né? Foda, né? A mulher largar de criar e cuidar de criança para ir soldar navio, porque é um trabalho pesado, sujo, perigoso, o que você pode pensar. Mas tem plano de saúde. Isso aí, só para complementar, para quem por acaso não saiba, os Estados Unidos são um país desenvolvido, mas que não tem plano de saúde universal. Eles não têm. Se a pessoa lá não tiver um plano de saúde privado, ou tiver como sair do país para poder fazer um procedimento em outro país que tenha saúde universalizada, a pessoa se lasca. Ela simplesmente se lasca. Ela vai perder tudo que ela tem para poder pagar tratamento. E incontáveis são as histórias de gente que entrou em bancarrota, foi à falência por causa de ambulância, por causa de tratamento, de cirurgia, de procedimento, porque tem que vender tudo que tem. Porque a saúde lá é paga a granel, ela é paga na base daquilo que a indústria estipula. Ou você tem plano, ou você tá ferrado. É basicamente isso. Então, assim, essa é a América hoje, cara. Aí o cara vai lá, o brasileiro vai lá para Miami, que é uma coisa à parte,
E ele, tá tudo maravilhoso. Só que você viu uma parte dos Estados Unidos. A mesma coisa o cara aqui em São Paulo. Outro dia eu estava num programa de TV, os caras, não, porque São Paulo isso, São Paulo aquilo. Ele falou, essa São Paulo que você conhece aqui da Vida Paulista é uma. Vai para a parada de Taipas ali, a pegada é outra, tá? Eu falei, são várias São Paulo, né? Então... Mas desses presidentes dos Estados Unidos aí, dos últimos, cara, quem que é o teu favorito ao contrário? É o Trump? O Trump, pra tu, é o maior fazedor de merda das últimas 2 décadas aí dos Estados Unidos? Não, ele é o maior, mas ele não é o único, né? Eu acho que os Estados Unidos foi estraçalhado por 3 presidentes. O Trump é só o quarto. Primeiro foi o Lyndon Johnson, que é um cara que eu admiro. Pô, eu tenho uma biblioteca enorme sobre o Johnson lá em casa. Tem um filme, cara, assiste. Sabe aquele cara do Breaking Bad, o Bryan Cranston? Sei. Ele encarna o Lyndon Johnson. O filme chama-se Até o Fim. Até o Fim. É com o Bryan Cranston. E é assim, que o Johnson, ele tinha uma mania, ele despachava cagando. Ele tinha mania de... Ele é o quê? Despachava cagando. Ele sentava na privada, aí os assessores iam lá e ele na privada, ele despachando. Esse presidente não é interessante, porque assim, ele não é muito famoso, né? Não, porque ele foi ofuscado porque ele sucedeu o Kennedy. Ele não é famoso porque ele foi o vice do Kennedy, mas ele é bastante conhecido por ter se responsabilizado, por ter sido responsável por escalar as tensões no Vietnã e por começar a mandar mais homens para lá. Ou seja, ele foi o pivô do desastre que viria a ser a guerra do Vietnã para os Estados Unidos depois. Kennedy, né? O Kennedy morre, ele era o vice, ele assume. E ele foi o primeiro, mas ele é um cara fascinante, cara. Mas me conta por que ele destruiu os Estados Unidos. Porque ele jogou o americano na guerra do Vietnã, cara. Foi a guerra do Vietnã que acabou no petrodólar depois, porque eles se endividaram. O Nixon acaba com o padrão ouro em 71, o dólar começa a perder credibilidade, eles vão pro petrodólar. O Johnson deu a primeira afundada. Por que ele entrou nessa pira de Vietnã, cara? Ele não entrou. O pai do desastre Vietnã, ninguém gosta de falar porque ele morreu, é o John Kennedy. Ele é o pai. O Eisenhower passa para ele. Eu quero. Vou te passar. Obrigado, muita gentileza da sua parte. O Eisenhower passa para ele o Vietnã com 900 conselheiros. O Kennedy aumenta para 16 mil. Aí o Johnson herdou a bomba. O Kennedy morre. Olha como é que a vida é irônica, Igor. A vida é muito irônica. Por isso que eu falo, pessoal, toma cuidado com tudo. A vida é muito irônica. No dia, acho que 1º de novembro de 63, não sei se foi o 1º ou dia 3, o Kennedy, ele recebeu da CIA um pedido para autorizar a morte do ditador sul-vietnamita, né? O No Zin Dien. E ele autorizou. Aí mataram o cara num golpe de Estado. 3 semanas depois, ele mesmo foi assassinado. Você viu? Esse é o jogo da política, é assim que funciona. O jogo da política é suja. E o Kennedy foi morto. Até hoje ninguém sabe se ele foi morto por uma conspiração da CIA ou se foi por agentes soviéticos, se foi por um maluquinho atuando sozinho, porque o tal do Lee Harvey Oswald era um ex-militar que devia ter uns parafusos a menos. Ninguém sabe, mas é um dos grandes mistérios que ficam pendentes aí até hoje. Mas agora eu quero saber de vocês o que acharam da discussão. Comentem aqui embaixo nos comentários, deixem suas impressões. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. E abraço a todos, espero que tenham gostado do que viram e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um abraço de novo e valeu!